Bom dia, quanto tempo? Não vejo vocês. Pessoal, enquanto a gente se organiza aqui para sentar, pode sentar ali. A gente vai falar, o painel agora vai falar sobre Open Justice, dados abertos. Existe uma imagem que eu gosto muito de utilizar, né? Alguém que viajou já, viu aquelas cidades europeias, né, antigas, medievais, tem aqueles arcos, todos feitos em pedra. Só que não existia cola, não existia argamassa. As pedras todas ficavam fisicamente unidas. Mas como? Porque toda a força, né, da direção desse arco se concentrava numa pedra principal do centro, que é a chamada pedra angular. Se você tirasse a pedra angular, tudo caía. Todo o arco caía. E aí, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de justiça aberta, quando a gente fala de jurimetria, na minha visão, no momento concreto de hoje, no nosso país, ela é a grande pedra angular do direito. Sem dados abertos, sem Open Justice, nós não vamos ter transparência no nosso sistema. Os dados abertos ele permite diminuir a assimetria da informação que existe no mercado em relação ao que acontece dentro dos tribunais. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, para isso, né, a gente trouxe o Marcelo. O Marcelo é um dos grandes visionários em relação a esse tema. Né, o termo jurimetria, né, ficou famoso, ficou conhecido, é a tese de doutorado, né, devido ao livro do Marcelo. E ele é também presidente da ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria. Seja bem-vindo, Marcelo. Eu queria que você falasse, antes de apresentar o Caio também, falasse um pouquinho da ABJ, o que é a ABJ. Fica à vontade. Alô. Bom dia a todos. Bom dia, Daniel, Caio. Prazer estar aqui com vocês, falando desses dois temas que são parte da história da minha vida. E, de fato, a ABJ, fazendo curtíssima, né, uma história longa, que é uma entidade da qual eu participo, ela foi criada já há 15 anos atrás, com um esforço de colocar numa mesma mesa matemáticos, né, que hoje barra cientistas de dados, né, uma categoria que envolve estatísticos, probabilistas, enfim, programadores, de um lado, e do outro lado, juristas, advogados e juízes, para pensar problemas do direito. Né. Eu tenho uma formação anterior, eu venho da ciência política, né, e todas as áreas de humanidades, isso me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar direito, elas têm um braço que a gente chama de empírico quantitativo. Eles usam estatística para entender, para medir o que está acontecendo. Né? Então, tem a econometria, a sociometria, a geografia estatística. E o direito não tinha. Então, a ideia da ABJ era essa, né? de criar essa ponte entre a ciência de dados, a estatística, né? E o direito para ajudar a gente a resolver problemas práticos. Essa é a história. Obrigado. Caio, ele é CEO da DataLawyer. Por favor, Caio, explica um pouquinho o que é DataLawyer, né, o que funciona, que ferramenta é essa. E você é advogado, Caio? Não sou, não. Não. Eu fiz essa pergunta de propósito porque o que a gente observa? Cada vez mais pessoas que não são do direito estão entrando dentro do direito para utilizar suas áreas de conhecimento para ajudar o direito. Né? E aí o Caio não é do direito, mas ele está revolucionando, né, junto com a DataLawyer. Por favor, Caio. Bom, obrigado. Antes de começar, cumprimentar o Daniel, cumprimentar o Marcelo, dizer que é um prazer estar aqui. Muito bom reencontrar todo mundo após esse longo período aí. Bom, sou Caio Santos, sou CEO e fundador da DataLawyer, já trabalho com tecnologia jurídica há mais de 8 anos. E a DataLawyer ela é um hub de tecnologia, né? O nosso produto ele é voltado para essa área de jurimetria, então nem sempre jurimetria deve ser atrelada à tecnologia, né? O professor Marcelo acho que vai explicar melhor aí. Mas a gente desenvolveu um software em cima dessa ciência, né? E a gente já está trabalhando aí no modelo Big Data, com estruturação de informações, estatística aplicada ao direito, desde 2017, e espero poder contribuir aí com vocês, com o conhecimento que a gente adquiriu aí nesse período, aí, durante esse painel. Muito obrigado, Caio. Marcelo, fala um pouquinho assim, o que é a jurimetria, como é que funciona isso, precisa ter inteligência artificial ou não? Que bicho é esse e quais são os principais desafios que você vê hoje para a jurimetria no Brasil? Vamos lá. O Caio colocou um ponto que é extremamente relevante. Quando a gente pensou no conceito de jurimetria, lá atrás, ela não envolvia a tecnologia.
né? Porque a econometria, por exemplo, que é a utilização de modelo estatístico para explicar o direito, ela existiu muito antes de você ter, por exemplo, hoje os fundos quant, né, que tradam com robôs e ficam comprando e vendendo ações para ganhar centavos e tal. Então, a tecnologia ela não era da essência, mas é evidente que quando você está falando em fazer cálculo e usar largas bases de dados, quer dizer, o fato dos processos terem sido digitalizados de um lado e do outro lado, dos computadores terem surgido, né, com uma alta capacidade computacional, conseguir fazer uma quantidade de cálculos muito grandes, analisar muita coisa simultaneamente, o Big Data, né, isso deu, vamos dizer assim, criou esteroides, né, para a jurimetria. Quando a gente fala o que é jurimetria, o melhor jeito de definir eu costumo dizer assim, que é como uma metáfora. Né? Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu fiquei muito impressionado com o jeito que a gente estudava aquilo. Né? E eu, para os meus professores nos primeiros anos, eu falava, é sério que é isso? Assim, a gente faz pesquisa só em biblioteca? Né? Porque o que me chamava a atenção era que eu brincava que os juristas eram os únicos cientistas que estudavam a si mesmos. Né? Jurista estuda jurista. A gente lê o livro do outro e escreve um terceiro livro, né, a partir dessa leitura. E essa coisa autorreferente era muito ruim. O direito ficou preso no tempo. E ninguém fazia o que todas as outras humanidades passaram a fazer, que era ir para a realidade e ver o que de fato estava acontecendo. Né? E nisso, nós, do direito, a gente tem uma vantagem enorme, porque nós temos os tribunais. Né? E aí eu chego na metáfora. Né? Os tribunais são hospitais da vida social. Tudo que dá errado na sociedade, os casamentos que terminam, as empresas que vão à falência, os contratos que são descumpridos, eles vão bater nos tribunais. Então, se você quiser entender o que é disfuncional na convivência humana, você tem que entender os tribunais. E os tribunais estão digitalizados. Então, a gente tem largas bases de dados que, como o Daniel bem colocou, são assim, o principal insumo para a gente formular política legislativa, para a gente pensar a estratégia privada de acessar produto, o que está acontecendo, né, como é que eu posso ajudar os contratos a serem melhor formulados, como é que eu posso ajudar as empresas a se recuperarem, como é que eu posso criar estratégias para que os negócios como um todo andem melhor. Né, transformando nós, profissionais do direito, que éramos assim, uma espécie de socorristas, né, que só entrava quando tinha um problema, em um outro tipo de profissional que vai passar a ajudar a construir o negócio conceitualmente. Vai, de fato, agregar valor. Então, acho que essa é um pouco do panorama. Caio, quando você foi desenvolver a tecnologia para a sua empresa, para a Datalog, quais foram os principais desafios técnicos e como é que você chegou a conseguir superou? Como é que está isso? Qual é a grande dificuldade de fazer jurimetria no Brasil? Bom, eu acho que quando a gente fala de jurimetria, ela está diretamente ligada à Open Justice, né? E o principal desafio, sem dúvida nenhuma, é o acesso à informação hoje, né? Principalmente quando a gente fala aí no modelo Big Data, que é um volume muito grande aí de informações, no nosso caso, um volume muito grande de processos. Então, lá na Datalog, a gente demorou, né? A gente iniciou ali em 2017 e a gente focou em uma esfera, a gente focou na Justiça do Trabalho, e nós demoramos aí um ano, né, de 2017 até 2018, somente na etapa de aquisição, né, desses processos. Porque hoje a gente sabe, acredito que a gente vai falar um pouquinho aqui melhor sobre isso, que a gente ainda não tem uma política, né, regulamentada de acesso à informação. A gente sabe que o processo é público, etc., mas a gente ainda não tem nada muito bem regulamentado. Então, é meio que a gente vai pela porta dos fundos mesmo para ter acesso a essas informações. E isso acaba ficando oneroso, tanto para a gente quanto para os próprios tribunais, né? Porque aqui nós estamos falando de uma empresa, mas tem várias outras empresas que atuam também nesse mesmo modelo. Então, o acesso à informação ele é um desafio, ele continua sendo um desafio, é uma questão diária, né, esse ajuste, e a organização, né, higienizar essa base, né, porque aí, aproveitando o gancho da sua palestra, Daniel, saber fazer a pergunta, né? Então, assim, quando a gente fala de jurimetria, por mais que a gente tenha diversos indicadores, diversas informações, mas o que de fato vai ser relevante, entendeu? Às vezes a mesma informação que é relevante uma informação que é relevante para um escritório pode não ser para um departamento jurídico. Então, qual pergunta eu preciso fazer? E depois que eu sei essa pergunta, como que eu acho essa informação? Porque tem informações que são bem complexas de você buscar. E aí a gente tem alguns níveis, né? A gente tem um nível de capa do processo, do andamento e dos documentos. E aí algumas perguntas, elas só são possíveis de responder, por exemplo, um exemplo básico. Eu quero saber qual que é o cargo do reclamante que mais tem demanda trabalhista contra determinada empresa. São informações que não são dados estruturados, né? Então, beleza, eu já sei qual que é a pergunta, mas aonde que eu vou achar essa informação? Então, tem que ter acesso ao documento, tem que ter acesso ao processo, higienizar. Então, acho que, respondendo de forma mais objetiva, são esses dois os principais desafios. Acesso à informação e depois a organização desse dado para que a gente consiga, de fato, responder as perguntas. Hoje em dia, o que a gente tem? 77 milhões de processos judiciais no Brasil, né, um volume gigantesco.
uma justiça somente complexa. Me colocaram no grupo lá da Jovem Advocacia do Rio de Janeiro, a crise dos novos advogados em ter acesso ao PJE, né? E aí não funcionou o token, tem que baixar o Mozilla, mas tem que ser a versão 3.1.4, né? Então a gente tem um grande problema, a gente tem um volume gigantesco, um difícil acesso aos próprios sistemas tribunais, vocês vivem isso, né? Os dados, eles não são dados que a gente chama dados estruturados. Os dados não estão organizados em tabelas, bonitinho, que a partir disso a gente pode fazer cruzamentos de informações e tirar estatísticas, descobrir padrões, né? Você tem alguns dados, como ele comentou, da capa, você tem os dados do interior do processo, e aí dentro do interior do processo você tem arquivo em PDF, arquivo em Word, que foi salvo em PDF, que são documentos diferentes, em que a leitura de máquina fica muito difícil. Então, o trabalho que as Lawtechs fazem de ter acesso a esses dados, organizarem, estruturarem, para poder dar informação para vocês, para os escritórios, é um trabalho gigantesco. E um dos melhores trabalhos feitos no mundo, que não é fácil. Aí o escritório chega e fala para o cara que atualiza o Windows, você pode fazer um sistema igual para mim, por favor? Né? Não é fácil, não é simples, pessoal. E aí, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho, Marcelo, de alguns cases, de como a jurimetria ajudou a compreender melhor, de maneira prática, o direito, os tribunais, ou coisas que a gente imaginava que era uma coisa, mas na verdade é outra. Poderia falar um pouquinho dos estudos? Vocês têm vários estudos. Entre no site da BJ, tem estudos incríveis, né, de jurimetria aplicado, né, no dia a dia da justiça e do direito. Eu queria fazer coro aqui e reforçar essa pauta que o Caio e o Daniel colocaram da importância de ter dados abertos, né? Dado público não é dado aberto. O processo é público, você acessa ele gerencialmente, né? Mas a extração organizada de bases estruturadas, hoje ela não é facilitada, ela não é permitida pelo judiciário. A gente entra, como o Caio bem colocou, pela porta dos fundos do judiciário para poder extrair dados. E, por exemplo, no nosso caso, né, tanto na BJ como na Terra Nova, 80% do custo, do esforço que a gente tem é de extrair e estruturar dado. 20% é a análise. O que é errado. Deveria ser no mínimo o contrário, né? Então, assim, por que tantas barreiras? Por que não ter uma preocupação em estruturar, né? Essa dificuldade de acesso, ela só aumenta a desigualdade no acesso à informação. A gente chama em ciência social, os economistas falam muito num enviesamento. A gente olha um pedaço, né? E os casos que são selecionados, chama viés de seleção, para chegarem até nós, que a gente olha com atenção, eles têm um certo perfil que não necessariamente, é quase certo que eles não representam o que é a realidade do judiciário como um todo, né? A gente está numa posição privilegiada e não tem como negar, tem que saber disso, né? Não tem nada mais equivocado, às vezes, do que você juntar um grupo de juristas elitizados para pensar um problema de solução social. Porque a posição deles é exatamente o que gera o viés. E gera legislação idiosincrática, gera legislação alienada. E isso afasta o direito da realidade, que é tudo que a gente não quer. Então, os casos que o Daniel perguntou, eu posso citar, tem inúmeros, assim, mas tem um que eu gosto muito, né, que é um estudo que a gente fez para o CNJ, né, a gente trabalha muito para governo, um estudo sobre adoção, né, e, fazendo curtíssimo uma história longa, havia um problema, na época, que era a existência de duas filas. Uma fila de crianças para serem adotadas e uma fila de interessados na adoção, né? E assim, a lógica nos dizia que uma das duas filas deveria zerar, né? Então, assim, ou ia acabar as famílias e sobrar criança, ou ia acabar as crianças e sobrar a família. Então, quer dizer, existir fila dos dois lados, você fala, poxa, é ruim. Quer dizer, deveria ter, né? E isso é um problema que a gente chama de problema de matching, né? E haviam várias hipóteses sobre por que a fila não andava, o que tinha, qual que era a questão que estava por trás. E quando a gente entra e extrai, junto com o CNJ, a base de dados sobre processos de adoção, lato sensu, né, a habilitação das famílias, a destituição do poder familiar e o processo de adoção propriamente em estrito sensu, a gente descobre que o problema era o tempo do processo, que havia interessados para todas as crianças que estavam na fila, né? Mas o que acontecia? Acontecia que as crianças entram normalmente nos abrigos com 3 anos de idade e os interessados só queriam crianças com, no máximo, 5. Tá? E aí, na cabeça deles, eles entendiam que crianças com mais de 5, eu não sou psicólogo, não sei se isso é certo ou não, mas era uma percepção, que eles não teriam uma experiência parental completa, né? Então, assim, se a criança entra com 3 e ela tem que ser adotada com no máximo de 5, você tem 24 meses para resolver o negócio. Se demorar mais do que isso, a criança vira filha do abrigo, né? E a gente descobriu que só a citação dos pais biológicos levava 1 ano e meio. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente exigia, em um único dispositivo,
que o juiz esgotasse todas as possibilidades de citação pessoal dos pais biológicos. Então, você tem uma criança abandonada num abrigo há quase 2 anos, né, e o judiciário, com alguém querendo adotar, e o judiciário não resolvia aquilo, dizendo, olha, cita por edital e tira da frente. Aí a gente detectou esse problema, era uma questão altamente ideologizada, porque você tinha muita gente dentro do judiciário que era contra, porque os pais biológicos são pessoas pobres, muito, assim, mais do que pobres, são pessoas vulneráveis socialmente, né? Com desempregados, sem habitação e tal. E que, aí a percepção aí vai lá a família rica e ainda tira o filho dele, né? Mas aí a gente mostrou que as tentativas de citação eram infrutíferas. Então a gente olhou e falou, olha, 95% das citações que você está tentando fazer não resolvem nada. Então você nem devolve a criança para a família biológica, nem coloca ela numa substituição, ela encalha, vamos dizer assim, dentro do sistema de abrigo, né? E aí a gente falou assim, fazer uma só mudança, né, o que a gente chama de kung fu jurídico, que eu acredito cada vez mais. Assim, às vezes você não resolve as coisas com grandes codificações, às vezes você precisa mexer você tem que achar o ponto e mexer naquele artigo. A gente falou, olha, pega esse artigo, se não me engano é o 15 do EC, e fala assim, ao invés de esgotar todos os meios de citação, diz que você tem que fazer esforços razoáveis e, se você puder, publica um edital. Essa mudança gerou 1.000 adoções a mais por ano no Brasil. Né? E por quê? Porque as pessoas discutiam sem dados. Então, elas não sabiam onde estava o problema. Né? E aí, com isso, quando a gente fez a mensuração, depois o CNJ elegeu essa reforma como uma das 5 coisas mais importantes que eles fizeram desde a criação do Conselho. Né? E para nós é um orgulho enorme. Eu brinco que eu vou chegar no paraíso, o dia que eu morrer, eu vou dando carteirada. Falo, meu amigo, você não está entendendo. Eu coloquei 20.000 crianças a mais em família adotiva, então eu vou furar essa fila aqui. Mas, brincadeiras à parte, assim, esse acho que é um belo exemplo assim, que ele mostra a importância dos dados, como você ganha em poder de transformação social, né, na hora quando você usa dados, e a importância de abrir os dados. Quer dizer, isso aí, quando você permite que mais entidades tenham acesso, a gente chegou nisso por quê? Porque o CNJ estava com a gente, enfim, né, você buscar dado em 27 unidades federativas não é fácil e tal, mas a importância de você abrir dado e como isso é de fato transformador. Não, é emocionante, né, pessoal? Uma salva de palmas aqui para o Marcelo, por favor. Isso é o que a gente chama de justiça data-driven. Hoje em dia, o que a gente vive na advocacia é a justiça datachismo. Né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Segundo a jurisprudência majoritária, teve uma só. Né? Então, e isso significa colocar o ser humano como centro de todo o processo jurídico. Né? O direito, o advogado não é para si. Né? Mas nada adianta criar novos dispositivos jurídicos se eu não entro em contato com a realidade. Né? Entre o mapa e o terreno, fiquem com o terreno. Isso significa jurimetria. Se der tempo, né, a gente fala de outros cases, né, tem um case muito bacana de justiça gratuita também. Né, justiça gratuita é ótima, né? Mas aí tem um case de justiça gratuita que mostra é ótima, mas... Esse mapa foi o que mais fez sucesso que a gente já fez na gratuito história. É ótimo, mas quem tem acesso é quem tem dinheiro para pagar a justiça. Né? Mas aí depois, se der tempo, a gente explica desse case. Eu queria passar para o Caio. Caio fornece essa tecnologia para empresas, né? A DataLaw é focada no trabalhista, inicialmente. Poderia falar algum case, né? Algum resultado bacana, interessante? Legal. Inclusive, hoje à tarde, a gente vai estar apresentando um case aqui com a PepsiCo, né, com o Fernando. Então, oportunidade aí de escutar um departamento jurídico, aí, trazendo um case real aí de aplicação de jurimetria. Bom, a gente lançou no dia 1º de maio de 2020, né, na primeira curva ali da pandemia, o termômetro do Covid-19 na Justiça do Trabalho. Então, foi um projeto que a gente fez em parceria com o professor Alexandre Zavaglia, né? E teve uma repercussão, assim, né? Foi veiculado nos principais jornais aí do Brasil, Manchete no Estadão, enfim, dentre outros. E como que foi feito esse trabalho, né? A gente analisou todos os processos distribuídos a partir de 2020 na Justiça do Trabalho, que citavam e que faziam menção nas iniciais de termos relacionados à pandemia. Então, o intuito desse estudo foi analisar o impacto direto e indireto da pandemia na Justiça do Trabalho. E foi um case bem legal, bem relevante.
Logo depois o TST soltou um estudo também, só que o estudo do TST ele já foi vinculado ao assunto, né? Eles criaram um assunto, criaram uma classe do Covid-19. O nosso estudo não, o nosso estudo a gente analisou um cenário macro mesmo do impacto direto e indireto, porque a gente buscou dentro dos documentos os processos que faziam ali menção a termos relacionados à pandemia. E aí depois tivemos diversos outros estudos científicos, então a gente começou a analisar, será que o Estado, a comarca, que tiveram as medidas mais restritivas ali durante a pandemia, será que isso impactou num aumento de processos na Justiça do Trabalho? Será que isso fez ter uma crescente ou não? Então, esse foi um trabalho bem legal que a gente fez, um trabalho aberto, está até hoje aí na internet, só buscarem ali no Google termômetro do Covid-19 na Justiça do Trabalho que vocês vão encontrar. E aí a gente tem alguns cases, né, para iniciativa privada, né, o departamento jurídico, redução de provisão, desenhar uma política de acordo, entendendo o perfil do magistrado. Escritórios também, a gente tem diversos cases bem legais. Eu acho que um ponto legal para trazer aqui, que, beleza, né, a gente está falando de jurimetria, aí pode ser que são esses gráficos, são esses indicadores. Só que a gente tem aquela famosa frase, né, Daniel, que o dado ele é o novo petróleo, né? Então, a gente, por trás desses gráficos, dessas dashboards, desses BIs, existe todo um volume gigantesco de informações. Então, a gente tem muito case por busca de precedentes também, né? Então, assim, não envolve muito essa parte analítica, mas envolve essa parte consultiva. Então, a partir do momento que a gente tem um volume muito grande de informações, a gente pode pensar diversas perguntas para fazer com aqueles dados, né? Então, é um ponto que eu queria deixar claro aqui também, né? Que além dessa parte analítica, né, de entender o cenário, como foi esse case que eu passei, tendo dado, né, a gente pode fazer diversas outras perguntas e chegar aí em outros cases também. Com acesso aos dados, com a criação da jurimetria, você tem também a diminuição da assimetria da informação, né? Antigamente, só grandes escritórios, grandes departamentos jurídicos, com um volume gigantesco de processos, conseguiria fazer esse tipo de serviço e ter acesso a esse tipo de informação. Hoje em dia, com soluções como do Caio, né, o pequeno advogado, o pequeno escritório também pode ter acesso a isso. E aí o que acontece? Se houver uma política de diminuição de acesso aos dados, e mal bem existe em certos setores, não a maioria, né, que em nome da LGPD deveria se diminuir o acesso a esses dados que são públicos, e a gente não está falando daqueles que são segredos de justiça, né, a gente defende que o segredo de justiça deve ser mantido como segredo de justiça, né, mas os dados que são dados processuais públicos, que é um direito constitucional, né, e tudo isso. Se você diminuir o acesso, o que vai acontecer? Apenas os grandes litigantes, né, vão conseguir ter acesso à volumetria. Os pequenos, os médios, que é a maioria da advocacia, não vão ter acesso. Então, eu acho interessante, porque muitas vezes, em nome de uma política do bem, você acaba causando um dano para a sociedade como um todo. Né? E aí eu gostaria que o Marcelo falasse um pouquinho, porque, de certo modo, existe uma resistência nos tribunais para oferecer esses dados, né, ter acesso a esses dados às empresas, e o que pode ocasionar de negativo em políticas públicas, né? Você não ter acesso a essa informação de maneira simétrica, transparente, né, e facilitada. Na verdade, assim, você tem pessoas dentro do judiciário que pensam de maneira muito diferente. Então, quando a gente fala, é difícil falar do judiciário como um bloco, né? Então, eu até falo para vocês assim que talvez os estudos mais interessantes, as ferramentas mais sofisticadas que a gente tenha feito até hoje, tenha sido para o poder público. O desenvolvimento tecnológico de ponta, ele está muito ligado a uma associação entre governo e mercado, né? A internet nasceu assim, todo mundo conhece a história, que era um esforço do Exército, né, de criar comunicação. Tem a história da caneta esferográfica, não sei se vocês conhecem, mas ela foi desenvolvida porque os astronautas escreviam a lápis, porque não dá para você usar a caneta com tinta solta quando você estava na gravidade zero, e eles desenvolvem a caneta esferográfica como uma tecnologia militar para você poder usar, né, em ambiente de gravidade zero, e depois viram produtos com larga aplicação, né, tanto a internet como a BIC, a caneta BIC, de larga aplicação no mercado, né? Então, essa parceria entre poder público e mercado, né, quando a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia de ponta, é muito importante. Por isso que a gente olha muito para o governo. E eu gosto de, vamos dizer assim, de sempre ressalvar que o judiciário não é um bloco inteiro refratário a avanços, não é. Tem uma parte dele que trabalha. Mas a pergunta do Daniel é fundamental, porque tem, de fato, resistências, né? E eu acredito que elas tenham duas fontes principais. Primeiro, é uma má compreensão sobre a importância de abrir os dados.
Né? Eu acho que muitas das equipes do judiciário, ou as lideranças, né, eles não têm, talvez, uma clara visão do quanto esses dados são transformadores. E os cases ajudam muito nisso. Né? Por isso que a gente investe nos observatórios, por exemplo, na ABJ. Né? Um outro case interessante, a gente descobriu, por exemplo, que a Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação de Empresas, ela tem um procedimento lá para pequena e microempresa. O Brasil tem 19 milhões de empresários. Né? Desses 19 milhões, 18 são pequeno e micro. Né? Quem que sofre mais na crise? Quem que sofreu mais na pandemia? Né? O pequeno e micro. Sabe quantas vezes o procedimento foi usado? 4 no estado de São Paulo. Sabe qual que é o faturamento bruto médio anual de uma empresa que pede RJ? 50 milhões. Então, assim, a lei é para rico. Essa é a verdade. E ninguém fala de... Então, assim, é esse tipo de achado que você faz. Por que eles não abrem completamente? Eu acho que eles têm um receio. Né? Então, de um lado, tem uma má compreensão, que eu acho que é o primeiro ponto. Então, eles não sabem da importância, não está claro ainda para eles o quanto é transformador. Né? E tem um outro lado que a gente sabe, que é um receio infundado em relação à transparência, no meu ponto de vista. Né? O judiciário é qualificado no Brasil, né? A gente faz bonito em várias frentes, eu acho que não é trivial gerir o sistema que a gente tem aqui, mas a sensação de você estar sendo monitorado ou de você estar sendo medido, ela não é confortável. Então você precisa ter realmente alguns agentes que façam essa alavancagem. Né? O exemplo mais anedótico, né, dessa resistência toda é a França. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, que na França foi tipificado como crime você modelar comportamento judicial. Então, assim, você criar um modelo preditivo sobre como é que um juiz vai decidir, dá, se não me engano, até 5 anos de reclusão. Né? Que é a primeira pergunta que qualquer cliente faz para o advogado. Fala, doutor, eu vou ganhar ou vou perder? Você fala, não posso modelar o comportamento do juiz, porque senão eu vou preso. Você fala, é uma coisa que realmente... Né? Então, eu acho que é uma questão geracional aí também, que inevitavelmente vai ser superada, e eu acho que os mercados e as entidades governamentais que fizerem esse salto primeiro, né, que abrirem dado e que investirem nessa parceria governo e mercado, né, empresas como a do CAI muitas das empresas que estão aqui e esse óleo, né, que bem colocado pelo CAI do governo for disponibilizado, acho que vão ter a preponderância, vão ter a liderança nesse mercado em profunda transformação. Pode falar, desculpa, cara. Daniel. Não, eu acho que tem um ponto, pegando o gancho também, que seguindo esses dois fatores, acaba tendo um fator técnico também. Então, é muito mais fácil você travar do que você tentar abrir uma pauta de discussão para entender qual é o melhor modelo de acesso à informação. Porque a gente sabe, e né, a gente do lado de tech, que quanto mais a gente sobrecarrega, quanto mais a gente faz consulta no site dos tribunais, mais isso pesa no bolso e na infra dos próprios tribunais. Então, tem esse lado também. Então, você está pesando aqui, acho que o melhor é fechar. E que é um pensamento errado, né? Porque eu acho que se a gente tivesse aí uma pauta, e a gente tem construído essa pauta, inclusive a gente está ali, eu, Marcelo, a gente está junto com o professor Alexandre Zavaglia, dentre outros, ali no CNJ, num grupo de estudos, exatamente, dentre outras pautas, para discutir essa. Qual a melhor modelagem? Então, será que se a gente tiver um web service aqui, qual o tipo de dado que a gente consegue abrir, uma API para consumo? Então, essas discussões e fomentar esse pensamento, ele é bem relevante no momento que a gente está. Acho que a gente vem construindo bem essa pauta. Claro que a gente precisa avançar muito ainda, né? Ainda está numa fase bem inicial, mas eu traria esse ponto técnico também, né? Que às vezes essa sobrecarga que acontece, porque a gente também precisa avançar e tudo mais, isso aí acaba gerando um receio e aí vem aquele pensamento. É melhor fechar do que abrir uma discussão. Só que aí a gente vem, em paralelo a tudo isso, construindo essa pauta aí, junto com a própria B2L também, dentre outros players aí no mercado. Existe o MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade, só que na prática ele nunca foi colocado realmente em execução de maneira muito limitada pelos tribunais, que é a possibilidade de você consumir os dados através de o que a gente chama API, né, que é um protocolo de integração entre sistemas diferentes. Hoje em dia, as Lawtechs, a ampla maioria, como é que elas acessam os dados dos tribunais para depois repassar para os escritórios e departamentos jurídicos? Imitando um ser humano, né, pelo que a gente chama pelo front, né, pelo site. E esse consulta, dependendo do número de vezes que é feito e a quantidade de vezes a latência, né, pode acabar sobrecarregando o sistema do tribunal. Mas isso não são só as Lawtechs. O Ministério Público também precisa acessar os tribunais. E aí eles também utilizam robôs para fazer isso. Mercado financeiro precisa acessar muitas vezes os sistemas dos tribunais. Então, as Lawtechs é um dos players, a universidade precisa. Então, o consumo através de um web service, através de uma API,
seria um caminho, colocar realmente efetivamente. Uma das palestras, eu recomendo vocês assistirem, vai ser com o Fábio Porto, que é o juiz atualmente responsável pelo PJL, lidera esse grupo, que vários associados estão participando do CNJ. Né? Existe um esforço do CNJ em melhorar o PJE, criou o PDPJ, ele vai entrar em detalhes em relação a isso, e de como é que faz para ter acesso, né, a esses dados. E tem várias iniciativas realmente inovadoras. Né? Mas o desafio é muito grande, né? Porque também os tribunais eles possuem uma liberdade, né, administrativa e operacional, né, em relação a cada tribunal. Então, mas está sendo construído. A partir do momento, na minha visão, que a gente realmente tivesse acesso através de APIs, né, a gente vai ter uma verdadeira mudança. Né? Para mim, essa é a grande pedra angular. Né? Com acesso aos dados, uma justiça aberta, transparente, através de APIs, nós vamos ter cada vez mais uma justiça data drive, onde não só o advogado, como o cidadão, vai conseguir mapear e ter uma radiografia completa de como funciona o nosso sistema de justiça. Né, e saber se, por exemplo, vale a pena entrar com um processo ou não. Né, é melhor ir para o acordo ou não? Qual o valor ou não? Esse tipo de juiz, qual o melhor argumento? Então, isso dá uma maior inteligência para a atuação do advogado, da jurimetria. Nós estamos nos minutos finais. Marcelo, não sei se deixar uma mensagem, uma última palavra aí, redes sociais, né, algum conselho prático, né, de como entrar nesse mundo data drive, né, de como realmente redesenhar a advocacia a partir dos dados para colocar e resgatar o ser humano como centro. Eu acho que vale retomar um pouco do que você falou na abertura, Daniel, em como, não digo conselho, né, porque é pretensioso, mas eu acho que pelo menos uma experiência minha, assim, pessoal, né? Assim, a nossa profissão, a profissão jurídica, eu, enfim, sou advogado, atuo como advogado, enfim, a história da minha vida passa por isso, assim, ela está sendo profundamente transformada, né? Profundamente transformada. E essas transformações que a tecnologia estão trazendo, elas trazem dimensões de interdisciplinaridade, de uso intensivo de ferramentas dentro da sua prática, seja, da sua tomada de decisão, né? E vocês ficarem atentos para essas transformações e acompanharem isso de perto é essencial para a sobrevivência de todos nós, né? Sem essa atenção, sem essa consciência, vamos dizer assim, da transformação que está ocorrendo, assim, a tendência é nós e as nossas equipes, né, a gente se tornar rapidamente obsoleta. O que o Daniel colocou é fundamental, porque, no momento, essa chave vai virar. Ela não virou ainda. Tá? Ela está começando a acontecer, mas as barreiras, os custos transacionais que a gente enfrenta são muito altos. Quando essa chave virar, quando a gente tiver um API, por exemplo, dentro do judiciário, em que o acesso a dados fica mais barato, e a gente tiver, vamos dizer assim, tem a santa trindade da jurimetria, né, que é quanto vale, em quanto tempo e qual a chance. No fundo, o que a gente quer são essas 3 variáveis de interesse. É nisso que a gente quer chegar. Né? Para chegar nisso, você pode rodar um modelo com 100 bilhões de variáveis explicativas. Mas as variáveis de interesse são 3, e com essas 3 coisas, você resolve um mundaréu de problema. Provisionamento, acordo, a estratégia do como é que você vai litigar. Agora, quando virar essa chave e essas 3 variáveis ficarem públicas, e a gente realmente começar a ter acesso a esse conhecimento, a diferença entre quem souber manipular e quem não souber, ela vai exponenciar num nível que talvez não esteja nem claro para a gente ainda. Né? Então, e isso pode acontecer rápido. Né? Esperamos, inclusive, a gente trabalha para isso. Né? A gente está lá no grupo de trabalho falando, olha, abre, cria um marketplace, troca por serviço, vende. Né? Extraia valor também, mas faça acontecer. Né? A pior coisa que pode acontecer é nada, nesse caso. Né? Então, preparem-se, porque acho que a grande onda ainda está vindo. Né? E ela está para chegar. Caio, um conselho aí final, uma sugestão. Como é que eu entro nesse mundo da jurimetria? Como é que eu conheço a DataLawyer? DataLawyer pelo site ali. Mas, assim, eu acho que finalizar com uma provocação, né? Como o Marcelo bem comentou, tem avançado rápido.
E vocês também precisam avançar, né? Então, parabenizar todo mundo que está aqui, buscando conhecimento. O Daniel falou muito disso na palestra dele. Acho que esse é o primeiro passo, buscar entender o que está acontecendo, entender o que é realidade também, o que é mito. Acho que esse também é um ponto importante, né? Mas, enfim, está tudo dentro dessa busca de conhecimento e entender também que a gente está avançando, tanto do ponto de vista tecnológico quanto de regulamentação, para ter essa pauta de dados abertos, e isso deve avançar cada vez mais rápido. Então, acompanhem também, estudem, busquem informações, porque quando essa onda chegar, quem estiver preparado aí vai surfar primeiro, né? E, antes de finalizar, só agradecer a Startse aí pela oportunidade, pelo convite. Ótimo. Pessoal, a advocacia, como comento, em certo modo, ela é muito intestinal. Daniel Suskind, que é o filho do Richard Suskind, no Twitter, ele comentou que na Europa está tendo um movimento de pessoas que escrevem, sei lá, um grupo de 10 pessoas escrevem uns artigos científicos, e aí eles citam eles mesmos entre esses 10 pessoas para aumentar o número de citações e ganhar referência. E muitas vezes acontece isso dentro da própria advocacia, muito autorreferencial. Acho que o exemplo da biblioteca, né, que o Marcelo deu, né, eu acho que é incrível, é impressionante. A gente precisa de um respiro na advocacia. A inovação ela não vem substituir o advogado, as Lautechs não vêm substituir o advogado. Óbvio que o advogado que faz um trabalho de robô vai ser substituído de advogado por robô. Mas, para nós, na B2L, o advogado é e sempre vai ser indispensável. O advogado é necessário. As Lautechs não vêm substituir o advogado. As Lautechs elas são como essa ferramenta, a armadura, né, do Homem de Ferro, que vem potencializar as capacidades cognitivas e operacionais do próprio advogado. Eu gosto muito da imagem, para concluir, do Mar Morto. Por que o Mar Morto é um Mar Morto? Né, porque ele só recebe as águas que desaguam dele. Ele não distribui a água. E na advocacia a gente fica muito dentro de nós, ali internamente. A gente não olha para a realidade, a gente não utiliza ferramentas de tecnologia. Precisamos desaguar as águas que existem dos valores do advogado. Precisamos conversar com o mercado. Precisamos conversar com a pessoa que está na esquina. A jurimetria, dados abertos, as Lautechs vieram para ajudar o advogado a realizar sua missão, a resgatar a missão do advogado na era da hiperconectividade, na 4ª Revolução Industrial. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Caio, e que continue aqui o show. Muito obrigado, pessoal.